6. No capítulo 7. Vamos ler todo o texto. Vamos ler um bom pedaço. Êxodo, capítulo 6. E a pergunta inicial seria essa. Uma afirmação seguida de uma pergunta. Você conhece a Deus, sem sombra de dúvida. Mas como você conhece Deus? O que você conhece de Deus? Você conhece a Deus? Você conhece. Mas como você conhece a Deus? E o de Êxodo, capítulo 6, nossas versões serão um pouco diferentes, mas não se incomode quanto a isso. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixarei ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente como me. Podemos ouvir a Bíblia, nós vamos estar analisando. Querido, o livro de Êxodo, o título, a palavra Êxodo quer dizer saída. A palavra Êxodo quer dizer saída. Quem escreveu foi Moisés. Ele foi inspirado por Deus, lógico que ele, em muitos textos ele não estava presente. Quem escreveu foi Moisés, inspirado por Deus. Os dois capítulos que nós lemos fazem parte de um começar diferente de Deus a se revelar ao povo de Israel e ao povo e ao mundo da época. E aí, queridos, Deus já tinha falado com Moisés, mas por que Moisés? Moisés quer dizer tirado das águas. Quem era Moisés? Um assassino foragido. Isso. Um homem que mata alguém, não paga pelo aquele crime, e foge, é um assassino foragido. E Moisés cometeu esse crime aos 40 anos. Fugiu, ficou foragido durante 40 anos. Aos 80 anos, Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo, ele está sofrendo muito no Egito. E eu tenho uma aliança com esse povo, eu tenho que tirar esse povo do Egito. Você vai lá. Moisés apresenta uma lista enorme de desculpas. E no final ele fala assim: eu mando aqui se você quiser ir, menos a mim. A Bíblia diz que a ira do Senhor se levantou, então Moisés, você vai. Não é você que vai falar. Arão, seu irmão, vai com você. Você vai procurar os anciãos de Israel, fala com eles. Vou te dar 3 sinais. Joga a vara. Jogou uma vara, que na mão virou uma cobra. Ele começou a correr. Não corre não, pode pegar. Coloca a sua mão dentro da sua roupa. Ele colocou. Tira. A mão ficava branca, ela é pronta. Coloca de novo. Ele colocou. Pode tirar. Mão normal. Pega essa água. Joga no chão. Ele jogou. A água virou sangue. Esses 3 sinais, o povo de Israel vai crer que eu te fiz. Moisés vai lá, fala com os anciãos reúnem o povo, e aí Moisés começa a fazer aqueles sinais, que eu fico imaginando a alegria do povo, né? É o libertador. Deus, imagina aí, que eles têm pedido muito a Deus. Imagina você ver começar a acontecer. Vamos falar que você pediu um emprego, você pediu Jefferson pediu emprego. Aí você pegou esse carrão parando, lá na sua porta. Aí eu lembro assim, estou querendo falar com o Jefferson. Aí o vizinho, sempre que eu disse, foi um pouquinho, né? Sei lá, mas na minha vizinhança é um pouco. Aí eu disse, o que está acontecendo? Dou um emprego para ele dá um milagre na cabeça. Imagina a alegria. Era isso que o povo Israel aconteceu, assim, ele, é o libertador, Moisés. Aí Deus fala, Moisés vai lá e fala com o faraó. Moisés vai lá e fala com o faraó. Não é bem Moisés. Moisés ia falar para Arão falava com o faraó. Ó, faraó, o meu Deus, falou para ele quem era, mandou você libertar o povo. Esse povo me serve há 400 anos. Quase 2 milhões de pessoas que estão escravos de graça. Eu vou libertar? Não é brincadeira. Meu Deus mandou você libertar. Meu Deus mandou eu libertar? Meu Deus mandou libertar. Não vou deixar isso. Aí, no capítulo 6, Deus fala com Moisés de novo e fala: Moisés, fala lá, faraó. Moisés fala: Senhor, de novo. De novo, fala com o faraó. Fala com o faraó. E aí Deus fala: fala com o faraó. Sabe por quê? Eu tenho uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó.
quando Deus fala isso, eu achei interessante, que ele falou o seguinte: o povo me conheceu não completamente. Eles me conheceram pelo meu nome, agora eu quero que eles me conheçam pelo meu. Eu quero que eles me conheçam pelo que eu vou fazer. Olha, eu vou arrancar Israel do Egito. Vai ser tão forte que eu vou fazer que Faraó vai mandar vocês embora. O homem que não queria, falou agora vai mandar embora, porque eu tenho uma aliança com vocês. Porque eu estou vendo o povo de Israel sofrer, meu filho. Por isso começou a fazer algumas inserções aqui, algumas aplicações. Você acha que Deus não vê o seu sofrimento? Você acha que Deus está tão ocupado em não ver o que você está passando? Ele vê sim. Ele sabe o que você está passando cada instante da sua vida. Ele sabe. E eu vou além. Ele não só sabe, mas ele sente com você. E aí, queridos, Deus fala, Moisés, vai lá e fala com o povo que eu vou acabar com o sofrimento de vida. Moisés, eu estou animado. Mas Deus mandou falar que vai acabar. A Bíblia diz que o povo não deu ouvido a Moisés. Por quê? Estavam com tristeza no coração, eles estavam sofrendo muito. Imagina, eu digo para você, quando na sua casa, seu armário vazio, sua geladeira vazia, não é o caso lá da irmã Virgínia, vamos dar um exemplo. Não tem nada para comer. Aí eu chego e falo, irmã Virgínia, Deus manda falar que ele vai encher sua geladeira e o seu armário. Ela vai acreditar como? Ela não vai acreditar. O povo não acreditou em Moisés. Você fala, Moisés, fala com o povo, ele não vai acreditar. Aí, dado momento, queridos, ainda no capítulo 6, Moisés começa a ter uma atitude que ele já tinha no passado. Ele fala assim, olha só, eu falei com o faraó, falei com o povo não ouviu, porque eu não sei falar direito. Eu tenho problema de falar. Eu não sei falar direito, Senhor. E aí, queridos, olha aí na sua Bíblia. De repente, Deus começa no versículo 20, no versículo 18, no versículo 16, Deus começa a falar da família de Moisés. Moisés, filho do fulano, filho do ciclano, filho do beltrano, Arão, filho do ciclano, do beltrano, do nada. Eu estava preparando o segundo disso. Deus, do nada, começa a falar da genealogia, da árvore genealógica de Moisés e Arão. Ele começa a falar e fala até dos filhos de Arão. Aí, no finalzinho do capítulo 6, no versículo 28, exatamente, Deus manda Moisés, vai lá e fala com o faraó. Versículo 29. Moisés, diga a faraó o seguinte: eu sou o Senhor. Diz a faraó, rei do Egito, tudo que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá faraó? Moisés começa a falar, a acreditar que o faraó não o ouvia porque ele era deficiente, porque não falava bem. Alguns acreditam que ele era gago ou fanhoso. Ele fala, não está dando resultado porque eu não sei falar. Eu falo, não, você vai falar, olha que doido, você vai falar que Faraó não vai te ouvir. Olha o versículo 3 aí, capítulo 7, versículo 3. Deus fala, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Olha que coisa parecida, coisa de maluco. Ó, você vai lá falar, mas ele não vai te ouvir. Eu vou endurecer o coração dele, não vou deixar de ouvir. Sabe por que Faraó não vai te ouvir, Moisés? Porque eu quero mostrar quem eu sou e o meu poder. Tem hora que as coisas apertam. Sabe o que Deus tem sentido? Que ele tem mostrar o poder. Moisés vai lá, fala com o Faraó, no momento que o Faraó não ouviu. Aí Moisés começa a fazer os milagres. Começa a fazer os milagres. Olha o versículo, capítulo 7, o versículo 10, 11, né? Versículo 10, perdão. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais e ela se tornou em serpente. Primeiro sinal. A maioria dos magos da época, ou os feiticeiros, tinham um cajado. Aquilo era símbolo de autoridade. Era um cajado. Moisés, Arão, joga a vara. Mas a Faraó devia se sentir muito ofendido. Por quê, querido? Moisés não falava com o Faraó, não. Está vendo esse filme gigante que um fala com o outro? Moisés fala. Aí Arão falava com o Faraó. Moisés fala, Arão, joga a vara. Ele uma serpente.
Aí os magos de Faraó fizeram a mesma coisa, pegaram as varas e jogaram. Só que teve um porém. A serpente, que era de Moisés, engoliu as serpentes dos magos. Mas tipo, que cara que esse cara? Aqueles magos não esqueceram. Perdi o meu cajado para Moisés. Agora olha aquilo com um coração duro. Aí Deus falou, Moisés, fala com Arão. Moisés vira para Arão e fala, Arão, toca no rio Nilo. Aí que Deus espera. Os egípcios, eles eram bem parecidos com os moradores da Índia. Tudo em volta significa Deus. No ano de 1992, a Índia tinha cerca de 330 mil deuses. Se uma criança morresse atropelada, virava Deus. A vaca é um animal sagrado. E no Egito era assim. Havia o Deus Sol, Ísis, o Deus Mar, o Deus Is, o Deus Terra. E o Nilo era considerado um Deus. O Deus Nilo, aqui, o Nilo, Osíris. Primeira coisa que Deus faz, transforma a água em sangue do rio Nilo. Só no rio Nilo. Isso, na hora, os peixes morreram. Sangue. Subiu aquela catinga de peixe morto, aquele mau cheiro terrível. Aí os magos de Faraó pegaram um pouquinho de água e tiraram sangue, em vez de tirar sangue. Isso é fácil. O que Faraó não entendeu, o problema não é eles fazerem igual, o problema é eles pararem a praga de Moisés. Não precisa parar. O problema não era fazer igual. Queridos, ali Deus começou a fazer mais 9 pragas. Não vou me deter nas outras 9 pragas. Nessa noite, queridos, eu quero estar falando sobre isso. O lado do Deus poderoso. Eu quero tirar algumas lições para a gente, queridos. Primeira coisa, o Deus poderoso, ele age através de motivos. Deus tem motivo para fazer coisas. E às vezes não é o motivo que você planejou, não é o motivo que você acha. Primeira coisa, querido, a gente vê Deus falando, eu vou tirar Israel da terra do Egito. E aí você vai voltando lá no capítulo 6, nós vamos ver alguns versículos que Deus dá um motivo. Primeiro motivo, porque Deus tinha uma aliança com Israel. Deus tinha uma aliança, Deus tinha que cumprir a aliança dele. Porque eu vejo, querido, como Deus Todo-Poderoso, o Deus que cumpre as suas promessas, custe o que custar. Pastor, era com Israel, mas hoje Deus tem uma aliança muito maior. Essa aliança se chama Jesus. E tudo aquilo que Jesus prometeu fazer, Deus faz acontecer. Ele prometeu salvação, ele vai salvar. Ele prometeu cura, ele vai curar. Ele prometeu libertação, ele vai libertar. Porque o Deus Todo-Poderoso é o Deus que cumpre as promessas. O segundo motivo, queridos, que Deus apresenta, ele fala assim, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel. Queridos, uma coisa que Deus não aguenta, Deus não suporta, Deus não tolera, é ver você ou eu sendo humilhados e sofrendo. Você quer provocar Deus? Humilha o servo dele assim? Humilha o servo dele, meu amigo. Aí arrumar. É simples, não vamos longe não. Você pode ser amigo do pai, tranquilo. Começa a bater no filho dele. O pai vai te tratar do mesmo jeito? O menino pode ser uma pimenta ardida. Mas não gosta dele não. Não fala com ele não, não tem problema com o pai. Queridos, é assim que Deus vê a gente. É assim que nós somos para Deus. Queridos, ninguém pode tocar na gente. Deus não tolera sofrimento, humilhação, dor, solidão. Deus não tolera. O segundo motivo que o Deus Todo-Poderoso age é quando ele vê que os seus filhos estão sofrendo. Não importa o tamanho do sofrimento. Porque para mim o sofrimento pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Deus sabe o tanto que você suporta e aguenta. E você está sofrendo, é sinal que Deus vai agir. Aí, querido, agora a gente vê uma coisa engraçada, assim, humanamente falando. O povo estava sofrendo. Quando Moisés foi falar a primeira vez com o Faraó, sabe o que o Faraó fez? Falou, não, vocês estão querendo sair, são uma puta toa. O Faraó aumentou o serviço. E o povo com aquilo ficou mais revoltado com Moisés. Isso é uma coisa engraçada de falar. Mas sempre que você começa a orar, a situação melhora, não é lá, piora. E mas depois que você vai ver, piorou, não é que piorou, não, meu filho. É que Deus está preparando para melhorar. Amém, igreja? Ele
está preparando para melhorar. Eu comparo muito a Deus, às vezes, com uma dona de casa. Sabe uma dona de casa, quando vai arrumar a casa, o que ela faz primeiro? Desarruma a casa. Ela coloca um sofá em cima do outro, coloca a cadeira em cima da mesa, tira o tapete. Quando eu chego lá, dá aquela bagunça, água no chão, para quem pode lavar. Então, antes de arrumar, a dona da casa desarruma. Ela quer deixar a casa toda limpinha. Ela não quer deixar uma casa aparentemente limpa. Ela quer deixar uma casa limpa. E, querido, às vezes, quando você começa a se aproximar de Deus, quando você começa a pedir a Deus, parece que as coisas estão piorando. Não é isso, não. Deus está tirando tudo aquilo que não foi Ele que colocou. Tudo aquilo que está na sua vida, que não foi Ele que colocou, Ele tira. Porque Deus quer fazer uma arrumação totalmente. Ao povo de Israel começa a reclamar, as coisas ficam difíceis. Sempre que as coisas ficam difíceis, Deus responde uma palavra de conforto. E a palavra de Deus sempre é contrária àquilo que você está vivendo. Moisés vira para o povo de Israel e fala: olha, esse sofrimento de vocês vai acabar. Mas estava aumentando, estava ficando difícil. Moisés fala: vai acabar. Queridos, Deus sempre tem uma palavra de consolo no meio da dor. Não é engraçado como que Deus faz isso, engraçado, não ironicamente, mas interessante. Se você está andando a pé, Deus fala: vou te dar um carro. Você está com o carro atrasando, Ele fala: vou te dar uma casa. Você está apanhando, Deus fala: eu vou te dar vitória. Você está numa solidão danada, Deus fala: vou te dar uma família. Por que só fala tudo o contrário? Sabe por quê, meu querido? Porque o meu Deus sempre tem uma palavra que conforta o seu coração. Deus sempre tem uma palavra de esperança. Você quer ter uma palavra de esperança, quer ter uma palavra de ânimo, quer ter uma palavra de vitória? Procure Deus. Deus sempre tem uma palavra. Mas aí, queridos, a gente acha uma coisa interessante, que há alguns momentos que a gente começa a não acreditar em Deus. Algumas situações são contrárias à nossa fé. Alguns obstáculos em nossa vida. E aí, queridos, a gente encontra isso no povo de Israel. Moisés vai lá, fala do povo de Israel, e o povo não dá ouvido a Moisés. O povo não crê no que Moisés fala. Moisés fala assim: povo, Deus vai mudar essa situação. Aí a pessoa não crê. Mas, querido, eu não culpo o povo, eu não culpo quem não crê, não. Sabe por quê, querido? Primeira coisa, quem está sofrendo, o coração está muito triste. Primeira coisa que às vezes nos atrapalha de crer em Deus é o tamanho da tristeza que está no meu coração. Eu começo a analisar, poxa, Deus vai me dar, mas olha como meu coração está triste, meu coração está sofrendo, meu coração está sangrando. Querido, o coração impede a pessoa crer em Deus. Agora eu vou abrir um parênteses, vou dar um salto. Lucas 24. Jesus morre, Jesus ressuscita, e tem dois homens andando, indo para casa, no caminho de Emaús. Os dois homens andando. Aí a Bíblia diz que Jesus se aproxima dele, e eles não percebem, porque os seus olhos estavam como se estivessem fechados. E aí Jesus começa a conversar com eles e fala: o que está acontecendo? A Bíblia diz que eles estavam com tristeza no coração. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você às vezes não está sentindo, às vezes você não está vendo, mas Deus, aleluia, Deus está trabalhando a seu favor. A sua tristeza, as suas decepções, as suas frustrações impedem que você veja o que Deus está fazendo. Mas, meu querido, Deus não está no céu de braço cruzado tomando uma água de coco, não. Deus está no céu trabalhando a seu favor. É a sua tristeza que não permite você ver o agir de Deus. É isso que está com o povo de Israel, sofrendo, triste. Primeira coisa que impede que a gente crê em Deus é a tristeza. A segunda coisa que impede a gente crer em Deus é o sofrimento, é o momento difícil que a gente passa. O povo de Israel estava passando por aquilo. E aí eu me lembro também, queridos, de uma outra cena no Novo Testamento, em que os apóstolos estavam na tempestade, e naquele momento eles tiveram medo. Os apóstolos tiveram medo. A tempestade foi maior do que a fé. Querido, às vezes o seu sofrimento, a sua dor, a sua perda, a aflição que você está passando, a panela vazia, o armário vazio, a geladeira vazia, o sapato furado, o tênis velho, a calça rasgada, às vezes isso está maior do que a fé que você pode ter. Mas aí, querido, como que eu falei? Moisés, de repente, do nada, ele falou: Senhor, eu fui a Faraó, falei,
E ele não me deu ouvido. Sabe por quê, Senhor? Eu não sei falar dele. Eu tenho dificuldade de falar. Ou sou gago, sou fanhoso. Eu tenho dificuldade de falar. Moisés estava atribuindo que a falta de resultado positivo era por uma limitação dele. Moisés estava achando que ele não estava sendo bem sucedido na conversa com o faraó porque ele não sabia falar. Ei, eu queria te falar uma coisa aqui. Isso é da parte de Deus hoje. Às vezes está faltando resultado em você. Aleluia. Não é pela sua deficiência, não. Às vezes você não está conseguindo coisas, não é por um defeito seu, não é por uma limitação sua. Não, pastor, não. Sabe por que você está conseguindo coisas? Porque os resultados vêm da mão de Deus, amém, igreja? Você vai se esforçar, vai trabalhar, você vai fazer de tudo, mas quem te dá a vitória é Deus. Salmo 127, inútil, por será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão penosamente, porque Deus dá o sustento aos seus amados enquanto eles dormem, quando eles descansam. Ei, meu querido, que Deus quer falar para você nessa noite, que a sua vitória, aleluia, não vem do seu esforço, não vem das suas habilidades, a sua vitória vai vir das mãos de Deus. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Deus quer ensinar o seguinte: não tem estratégia de vitória, não. Não, a estratégia é a minha mão abençoando a sua vida. Deus fala: inútil será que adianta o homem edificar a casa se o Senhor não construir. O que adianta o homem cercar a casa de alarme se Deus não proteger. É isso que Deus fala a Moisés, tem aquele pensamento errado. Já viu uma coisa quando está errado na sua vida? O que você faz? Onde eu? Ninguém. Quando eu queria ter um versículo, uma vez eu mandei para o meu amigo, o Evangelho, tem um escrito. Apocalipse 3,7 fala assim: a porta que eu abro, fecha. Mas a porta que eu fecho, isso, tem momento da porta fechada. Tem momento que Deus fechou a porta, e quando Ele fecha a porta, não é currículo, não é influência, não é conhecimento humano, não é esforço humano, é só Deus que abre a porta. E tem a hora de Deus abrir a porta, é a hora de Deus abrir a porta também, ninguém fecha. É isso que Deus fala com Moisés. Moisés acha que Faraó não ouvia, o povo não ouvia por uma limitação dele. Aí você acha que a sua família está indo mal, seu casamento está acabando, suas finanças estão de mal a pior, por um erro seu, meu querido. Quem determina a vitória na sua vida é Deus. É Deus. É Deus que determina. Aí, queridos, a gente entra naquela parte que eu falei, versículo 14 para frente, Deus começa a falar da família. Arão casou com Joquebede, que veio Arão, que veio Moisés, que veio Miriam, que é filho do fulano, que é filho do ciclano, que é filho do beltrano, filho disso, filho daquilo, blá, blá, blá. Mas Jesus, isso é a minha história. Nada. Querido, aleluia. Sabe o que é isso que eu tenho? Deus permitiu entender. Moisés e Arão achavam que eles não tinham respaldo, não tinham condições. Moisés era um assassino foragido, era um bandido foragido. Moisés e Arão achavam que eles não podiam fazer nada. Aí Deus começa a falar da família. Deus começa a falar da história. Deus começa a falar do currículo. Deus começa a falar do histórico deles. E ele sabe o que quer dizer isso? Que nós não somos escolhidos pelo acaso. Olha que coisa tremenda que Deus me deu. Eu e você temos uma história, por isso nós somos escolhidos por Deus. Nós podemos entender. Tudo que você passou, tudo que você fez de bom ou de ruim, foi Deus que permitiu, sabe para quê? Para escrever uma história para você e falar: eu te escolhi porque eu escrevi uma história e a sua história, aleluia, não terminou ainda. Os escolhidos de Deus têm currículo com Deus. Os escolhidos de Deus têm um plano de Deus formado. Querido, eu quero dizer para você que o pai que você teve foi Deus que deu. O pai que você não teve foi Deus que tirou. A mãe que você teve foi Deus que deu. A mãe que você não teve foi Deus. Porque Deus estava preparando a sua vida para ser chamado por Ele. Não existe acaso. Não existe sorte. É Deus que escolhe. É Deus que identifica. É Deus que chama os seus eleitos. É Deus. É Deus. Não há outra justificativa. Aí, queridos, chega um momento que eu achei interessante. Deus fala assim com Moisés: olha, Moisés,
Faraó não vai te ouvir. Faraó não vai te ouvir. Mas eu só acho que é interessante nisso. O Deus Todo-Poderoso, sabe o que ele nos ensina aqui? Deus tem um controle absoluto de todas as situações. Queridos, eu achei interessante, queridos, que nem Faraó não mandava no coração dele. Faraó achava que ele era um Deus. Faraó achava que fazia acontecer, meu querido. Eu quero dizer uma coisa para você. O ser humano não manda nem no coração dele. É Deus que direciona, é Deus que toca, é Deus que faz. É Deus que age no seu vizinho, é Deus que age na sua família, é Deus que tem controle de todas as coisas. É isso que Deus quer nos ensinar. Às vezes estamos tentando armar estratégias, armar planos, e falar, eu tenho o controle. Eu mando no coração de Faraó, eu mando na vontade do povo. Eu quero que você cria nisso, Deus Todo-Poderoso, oh Deus, que tem todos os corações na sua mão. Ele age da maneira que atrai, da maneira que agrada a ele. Mas aí, queridos, no capítulo 7, Deus fala uma coisa interessante. Ele fala a Moisés, fala assim, Moisés, vai lá e fala a Faraó, para ele liberando o povo. Mas antes Deus fala uma coisa interessante. Ele não chama o povo de Israel de imediato de povo. Então assim, Moisés, fala com Israel, com o Faraó. Capítulo 7, versículo 4. Diz assim, Faraó não vos ouvirá. Eu porei a minha mão sobre o Egito e farei sair assim as hostes. Hostes quer dizer exército, versículo 4. O meu povo, os filhos de Israel. Uma coisa interessante, sabe por quê? Que Deus chama Israel de exército. Quando eu estou lendo, eu li errado. Já exército do Egito. Isso. Deus havia Israel como um exército. O que eu quero dizer para você, meu querido? As pessoas te olham e veem você como é agora. Não é isso? Julgam você pela sua aparência. O meu Deus não julga você pelo que você faz. Mas o meu Deus, para já um pouquinho o evangelista, ele olha para você pelo aquilo que ele vai transformar você. Mais ou menos um exemplo assim. Quando Deus olha uma lagarta, ele já está vendo a borboleta que ela vai virar. Quando Deus olha um carvão, ele já está vendo o diamante que ele vai ser. Quando Deus olha para você, ele já vê o príncipe e a princesa que você vai ser. É assim que Deus vê. Queridos, quando ninguém dá nada por você, quando ninguém olha para você com bons olhos, quando ninguém inveja, quando ninguém aposta, quando ninguém acredita na sua mudança, quando ninguém acredita na sua decisão, Deus já está vendo quem você vai ser daqui a 1, 2, 3, 4 meses ou daqui a um ano. É isso, Deus olha para Israel, que era um bando de escravos, um bando de escravos que não sabia nem pegar numa espada e fala, o meu exército. Deus está olhando para você e fala, a minha grande mulher, Deus, o meu grande homem de Deus, o meu grande evangelista, o meu grande pastor, o meu grande presbítero. Aí eu, Deus, fala, eu estou te vendo como homem de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus estava passando a Samuel, eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê o exterior, sabe lá de fora, mas eu conheço e olho o coração. E por fim, queridos, como eu mencionei aqui, Deus começa a agir. E o que Deus começa a fazer no Egito, tem os dois primeiros sinais. Primeiro, a vara de Arão tira a cobra e engole as duas outras varas que eram serpentes. Engole. Depois, Arão toca no rio Nilo, onde Faraó estava, e todo o rio vira sangue. Todo o rio vira sangue. Os peixes morrem imediatamente. Eu estava estudando, achei lá um site, um blog, não sei, de um homem que estava tentando justificar que aquele não foi milagre. Eu coloquei no rio Nilo, existia uma alga, algumas algas, que tornavam a água vermelha, aqueciam a água e matavam os peixes. E por causa disso, as saíram do rio, por causa disso que vieram as moças. Então eu escrevi para ele assim,
Antes disso, e as algas só tornaram o mar vermelho, ou o Nilo vermelho, depois que Moisés mandou. As rãs só saíram depois que Moisés mandou. As moscas só apareceram depois que Moisés mandou. Meu querido, não adianta. Milagre não explica. Você vive e aceita. Porque se você tentar explicar o milagre, você aumenta a glória de Deus. Isso que eu quero mostrar nesse último ponto que eu vou destacar. A vara de Arão, repita comigo, a vara de Arão vira a serpente e engole as outras varas. O rio Nilo, que era de um deus egípcio, se torna em sangue. Pastor, eu sou mandou repetir. Aleluia. Vou finalizar. Vou terminar falando o seguinte. Pode fazer feitiço contra você. Pode fazer simpatia contra você. Pode fazer uma culpa contra você. Podem até dar coisas boas para você. O diabo pode até te oferecer esposo, emprego, carro, salário. Mas eu quero dizer para você, só uma coisa. Aleluia. O que Deus tem para te dar é superior a tudo que você já teve e tudo que você já imaginou. Amém? O que Deus vai fazer na sua vida é inigualável, incomparável, porque o meu Deus, tudo que Ele faz é superior a tudo que já foi feito na sua vida. Os magos de Faraó não conseguiram superar o que Deus fez. Pode até parecer, mas o de Deus é superior. Pode até ser parecido, mas o de Deus dura mais. Pode ser bem idêntico, mas o de Deus é maior e de traz mais benefício. É isso que eu vejo aqui. O Deus Todo-Poderoso é aquele Deus que quando faz, ninguém supera. Quando Deus abre uma porta, não há porta parecida com a porta que Deus abriu. Queridos, quando Deus faz algo, ninguém consegue parecer com Deus não. Quando Deus dá algo para alguém, é de uma maneira superior e incomparável. Meu querido, quando Deus faz, não tem como se negar, não tem que falar. Foi Deus. Você pode até falar entre os dentes. Quando você tem que falar, foi Deus que fez. Porque a marca registrada de Deus é o alto índice de qualidade do que Ele faz. Deus tira o que é mais ou menos e te dá algo excelente. Aí, vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo fala, se alguém está em Cristo, nova. Você imaginou um carro novo? É bom um carro novo? Tem nem placa. Está até me vendo no carro, que o banco está até com plástico ainda. É bom um carro novo? É bom uma casa nova que ninguém nunca morou? Casa nova. Roupa nova? Sapato novo muitas vezes está meio duro. Mas quase tudo que é novo é muito bom. Agora imagina uma vida nova. Novos sonhos, novos planos, uma nova alegria. Só o que pode fazer isso é o Deus de Israel. É o Deus de Jesus Cristo. É o Deus que vê e sabe o que você está passando. É o Deus que te vê como ninguém vê. O homem, ó, como que as pessoas te olham? O seu presente e o seu passado. Como que Deus te olha? O seu presente e o seu futuro. É assim que Deus te olha. O homem sempre lembra do seu passado. Lembra o que você fez? Deus fala, olha o que eu vou fazer com você. É esse Deus que está aqui presente. É o Deus que tem tudo sob controle. É o Deus que abre portas sem necessidade. É o Deus que tudo te dá é superior. Nada que você está fazendo na sua vida